6h32, até o noticiário esportivo se voltou para atenção em Brasília, né, Lucas Herrero? Pois é, a CBF, Silvânia, repudiou o uso das camisetas da seleção, as amarelas, durante os episódios de vandalismo. Quem chega com os detalhes pra gente é a Tuane Dossares. A Confederação Brasileira de Futebol repudia o uso das camisas da seleção brasileira nos atos de vandalismo de extremistas de direita no domingo em Brasília. A CBF declarou que é uma entidade apartidária e democrática e afirmou que a camisa da seleção brasileira é um símbolo de alegria do nosso povo. Já que o Brasil não entra em campo, né? A gente tá falando de CBF e tudo mais, o Brasil agora busca um novo técnico. Entre os cotados, 2 nomes que estão na lista dos 10 melhores do mundo, viu, Silvânia? Dorival Júnior, que não tá mais no Flamengo, tá desempregado nesse momento, impressionante, né? O cara ganha a Copa do Brasil, a Libertadores e é dispensado pelo Flamengo. E o Abel Ferreira, do Palmeiras, campeão brasileiro, campeão paulista também. Os dois apareceram nesse top 10 da eleição da IFFHS, a Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol, bem tradicional para construir esses rankings também. Sabe quem foi o primeiro? Carlo Ancelotti, do Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, também cotado ali, né, para assumir a seleção brasileira. Ele que tem contrato até o final da temporada europeia, até o meio desse ano de 2023. O Guardiola foi o segundo e o terceiro foi o Walid Regragui, técnico da seleção do Marrocos, que estava no comando da seleção marroquina há 2 meses só, chegou para tentar apagar um incêndio. O treinador anterior tinha brigado com o Ziyech, brigado com todos os principais atletas. Marrocos estava desenganada para a Copa do Mundo, a seleção marroquina, e aí o Regragui chegou e conquistou, né, a 4ª colocação, quase o 3º lugar, a medalha de bronze nessa Copa do Mundo de 2022, Silvio. Bom, a seleção portuguesa fechou com o Roberto Martínez, ex-treinador da seleção da Bélgica, ele que estava há mais de 6 anos no cargo pela geração de ouro belga, não conquistou nada, e aí com isso teve uma Copa do Mundo bem apagada, muito por causa dos entreveros entre os jogadores, né? Então, mas não sei não, né? Ele com aquela seleção da Bélgica não conseguiu bons resultados. Portugal já é criticada por causa disso, que tem bons jogadores, mas não passa daquela fase. Bom, vamos esperar. Agora, os portugueses não gostaram, viu, Silvânia? Nas redes sociais, eu vi o pessoal criticando. Tudo bem que eles não queriam o Fernando Santos, né? Que era um técnico mais retranqueiro e tal. O Roberto Martínez adora jogar no 3-4-3 e tal, colocar um monte de atacante. Vamos ver se ele consegue fazer com que essa seleção portuguesa, que é muito técnica, jogue mais bola do que a seleção belga, né? A geração de ouro. Agora, tem gente cravando que o Mourinho será o técnico da seleção brasileira. Mas na imprensa italiana já cravam que ele não aceitou. Que o convite existiu, né? De acordo com a imprensa italiana, o convite para o José Mourinho existiu. A gente trouxe aqui ao longo dessa última semana que o Carlos Alberto, que é comentarista da Band para o Campeonato Carioca, que começa já na quinta-feira com transmissão na tela da Band para todo o Brasil, o Carlos Alberto teria sido convidado pelo próprio Mourinho para fazer parte da comissão técnica dele na seleção brasileira. Só que na imprensa italiana descartaram essa possibilidade porque o Mourinho já teria negado esse pedido, recusado o pedido. Mourinho, que hoje é treinador da Roma, da Itália. Só passando que o Dorival Júnior ficou na 8ª colocação, então, dos 10 melhores técnicos do mundo, e o Abel Ferreira ficou em 9º, Sil. E a Copinha? Copinha, ontem mais 19 clubes se classificaram para a segunda fase, agora são 46 garantidos no mata-mata e temos 14 confrontos definidos. Vamos aos destaques então dos jogos. O Palmeiras venceu o Rio Preto por 2-1, com um gol no finalzinho, estava empatando por 1-1, mas aí, exatamente, no último lance conseguiu a vitória por 2-1. O Corinthians bateu a Ferroviária por 4-0 sem nenhum tipo de problema. A Portuguesa, Luzinha, perdeu para o Real Ariquemes e está fora da Copa São Paulo, perdeu por 2-0. O Fluminense bateu o Taubaté por 2-0 também, e o Botafogo fez 3-1 na São Carlense. Hoje tem São Paulo e Marília às 9h45, Atlético Mineiro e Água Santa às 3 da tarde e o Vasco enfrenta o Audax às 7h30. Pra gente seguir nos destaques do esporte, trazendo também a goleada do Cuiabá sobre o Tupã por 10-0, viu, Silvânia? Sabe quem fez gol? Léo Herrero.
Não sei se é parente, mas pode ser, viu? É craque. É craque. É isso aí, olha só. Fez um dos 10 gols do Cuiabá nessa goleada histórica por 10-0 sobre o time da casa, o Tupã. Pra gente fechar falando sobre o Roberto Dinamite, importante citar que ontem mais de 50 mil pessoas passaram por São Januário para se despedir do eterno camisa 10 vascaíno. Hoje vai ter uma cerimônia menor para a família, acontece entre 9 e 10 da manhã. Aí o corpo vai ser levado para o cemitério onde estão sepultados os pais do Roberto Dinamite. Muitos campeões do mundo e rivais também foram pro velório, incluindo o Zico, que é amigo e ex-camisa 10 do Flamengo. Dos campeões do mundo, tivemos a presença do Brito e também do Marco Antônio, campeões em 70, Mazinho, Zinho, Jorginho, Ricardo Rocha e Branco em 94, além do Cafu, que não esteve presente no velório do Pelé, mas compareceu ao velório do Roberto Dinamite Silvani Alves. 6h38.